Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma reflexão do meio-dia, onde de segunda a sábado nós estamos aqui transmitindo pelo Facebook e através da minha página Comunidade Bíblica Online. Então você é convidado a seguir esta página. Siga essa página. Quando você entra na página Comunidade Bíblica Online, você vai ter a opção de seguir, de curtir e compartilhar. Graça e paz, irmão Fabiano, sua esposa, Deus abençoe. Então você vai ter a oportunidade de compartilhar, de seguir esta página. É uma página que é uma igreja virtual para esses tempos de pandemia. Graça e paz, pastor Oliveira, meu grande irmão. E nesta página você vai encontrar doutrina, você vai encontrar pregações, você vai encontrar aulas, estudo, oração. Bom dia a todos. Então, se você tem uma Bíblia, abra comigo no texto de Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14 e 22. Mateus 14 e 22. Para a nossa reflexão de hoje ao meio-dia. Então, a todos que estão nos ouvindo, graça e paz. Queremos informar que nós temos todas as reflexões, todas as aulas, são quase 100 títulos lá no nosso canal no YouTube, Gilberto Rebouças, com tudo minúsculo. Você vai encontrar o canal onde eu posto tudo isso. Viviane, Deus abençoe, um feliz meio-dia. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 14, Júnior, grande Júnior, Thalita, eita, essa é minha obreira. Mateus 14, 22, para a nossa reflexão de hoje. E nós vamos ver qual é o cristão e o medo, o cristão e o pânico. Julierme, Deus abençoe Thalita Rebouças, esse nome é lindo. Então nós vamos hoje abordar nessa nossa reflexão sobre o cristão e o medo, sobre o cristão e o pânico. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse:
homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram ao barco, para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Cristiane, Deus abençoe, boa tarde. Anildo, Deus abençoe. Vocês já estão se tornando parte da minha família. Então não esqueçam de seguir a nossa página. E hoje nós vamos abordar sobre um tema, o cristão e o medo. Durante muitos anos, aproximadamente 17 anos, eu trabalhei como coordenador de uma das maiores clínicas de recuperação e dependência química aqui no Ceará. E eu tive a oportunidade de estar estudando a questão da psique, da alma humana, tanto com psicólogos como com psiquiatras. E hoje nós vamos falar, em resumo, sobre o medo. Porque alguns que leram a Bíblia equivocadamente, eles acham que o cristão é alguém que está imune, que está dentro de uma bolha, e alguém que não está sujeito às coisas como os outros mortais. Então alguns dizem que não tem medo, e outros citam a abordagem de que alguém contou e 365 vezes a Bíblia diz: não tema. Então por isso eles dizem que o cristão não pode ter medo. Ora, a conclusão é óbvia, meu irmão. Viviane, Deus abençoe. Vocês já são da minha família, já moram no meu coração. A conclusão é clara: se Deus diz todos os dias não tema, é porque nós tememos. Porque se nós não fôssemos também assolados pelo medo, não havia razão de Deus dizer 365 dias, não temas, César. Renata, Deus abençoe, Renata. Deus abençoe, César. Sejam bem-vindos. Então, Deus abençoe a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre o medo, sobre o pânico. Então, antes de começar, é necessário dizer que existem dois tipos de medo. Existem dois tipos de pânico. Existe o medo comum, o medo natural e o medo fóbico. O medo natural é um dispositivo de Deus dentro de nós para o nosso bem. Porque se nós não tivéssemos o medo natural, nós sairíamos pelas ruas escuras, altas horas da noite, sujeitos a ser assaltados, a mulher estuprada. Mas o temor de ver a rua escura, de estar só e de saber que pode haver perigo faz com que a gente evite aquele lugar. Se nós não tivéssemos medo, a gente andava subindo em serra sem o material para escalar, e aí a gente vivia sendo despedaçado. Se a gente não tivesse medo, a gente enfrentaria aí o meio do mundo, a correria, e aí os hospitais entrariam em colapso, porque seria gente demais morrendo, que é o grande temor das autoridades, é que haja mais paciente do que leito e do que médico.
o que já era uma realidade antes da pandemia. Então, eles têm medo, isso é natural você ter medo, é natural você andar de máscara, é natural você não querer chegar perto de gente contaminada. Isso é um medo que nos protege, é um dispositivo colocado pelo Criador durante a criação. Então, esse ter medo é natural. Agora, existe um medo doentio, é o medo que a gente chama de medo fóbico. É um medo irracional, é um medo para o qual não há explicação, é um medo para o qual não existe justificativa. É quando a gente diz assim, está com medo de quê? Não sei. Então hoje nós vamos meditar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre o cristão e o medo, sobre o cristão e o pânico. E hoje nós vamos nos debruçar sobre esse texto. Esse texto é um texto que diz o seguinte, que Jesus mandou os discípulos passarem o mar da Galileia, e Jesus despediu a multidão, terminou o culto, terminou a pregação, Jesus fica, graça e paz, olá meu irmão, boa noite, como é que o senhor está? E aí Jesus resolve orar, Jesus resolve tirar aquele momento para estar com Deus. E Jesus vai orando e orando e orando, e a delícia de estar na presença do Pai, o tempo vai passando. E Jesus Cristo percebe que os discípulos que estão no barco, repentinamente, surgiu uma grande tempestade no Mar da Galileia. E era muito comum, o Mar da Galileia é um grande lago, na verdade. Certo? De imensidão imensa, como mais ou menos assim a gente poderia ter aqui o Rio Amazonas. Então chama-se Mar da Galileia porque o judeu, a toda grande quantidade de água, ele chama mar, mas na verdade o Rio Jordão desce das montanhas e ele vem um rio normal, quando chega perto da Galileia, aí ele enlarguece de uma tal maneira que ele se transforma no lago de Genezaré, porque vai depender, o autor vai chamar de Lago de Genezaré, de Mar da Galileia. Então vai depender do ponto de vista geográfico onde o autor está enxergando esse mar. Então, se o autor está olhando do lado de Genezaré, ele vai chamar o Lago de Genezaré. Se ele está do lado oposto, que é próximo à região da Galileia, o mar que era mais conhecido, era o nome mais conhecido, é o Mar da Galileia. Se ele está perto da cidade de Tiberíades, vai chamar de Mar de Tiberíades, mas tudo é o mesmo grande lago, que é mais conhecido, o nome mais conhecido é o Mar da Galileia. E aí era muito comum tempestades naquele mar, tempestades naquele lago, principalmente à noite. Mas naquele dia veio uma tempestade do nada. Veio uma tempestade que os discípulos jamais haviam experimentado, porque eles eram homens do mar. Eles eram pescadores, mas aquela tempestade foi uma tempestade ímpar, porque porque não se formou
porque o tempo não mudou, porque não houve os sinais de que lá vem tempestade para dar tempo a gente se preparar. Porque geralmente quando vai haver uma tempestade, o vento começa a mudar, o vento fica mais forte, mais frio, o céu começa a mudar, então a gente já percebe que há uma mudança, mas essa é uma tempestade que vem sem notificação, sem aviso, sem informação. E aí os discípulos estão remando, e Jesus percebe que eles estão perdendo a batalha. E eles ficam com medo. E aí o que acontece diante do medo? Jesus resolve ir socorrê-los. E Jesus vai andando sobre a água. E aí quando Jesus chega perto, no texto paralelo de Marcos, eu estou com os dois textos abertos, em Marcos 6 fala do mesmo tema, só que o autor está abordando com outro propósito. Então o que acontece? No texto paralelo, que diz a mesma coisa em Marcos, conta a mesma história, nos diz que Jesus queria passar adiante. E aí foi que eles se apavoraram, já não bastava a tempestade, agora aparece um fantasma. Já não tinha explicação para aquela tempestade repentina. E aí você pensa assim, rapaz, quando a coisa não pode piorar, piora. E eles começaram a gritar. Agora imagine um monte de homens gritando desesperados, gritando de medo. Porque geralmente homem, quando vai gritar, é porque o negócio é sério. Agora tem um bando de discípulos, de pais de família, de homens feitos, que estão não sabem de onde veio a tempestade, não sabem como ela se formou, ela não mandou dizer, ei, pessoal, se prepare. E agora, para acabar de ajeitar, aparece um vulto, aparece algo, e esse algo vem sobre as águas, esse algo vem andando por cima da água, e eles logo, a mente cheia de temor, eles imaginaram que era um fantasma, e principalmente aquele fantasma estava indo para frente do mar. E aí foi que os gritos, vai destruir. Lembra-se que naquela época o povo acreditava em que havia deuses na água. Se você olhar para os gregos, Poseidon era o deus dos mares. Até hoje existem tradições religiosas onde tem deusa dos mares, onde as pessoas oferecem oferenda. Então os discípulos estão ali sem saber o que está acontecendo, e cadê Jesus? E a hora que eu mais preciso de Jesus, Jesus deixa a gente, Jesus está lá com os outros, terminando o culto, se despedindo, orando, porque eles nem sabiam que Jesus tinha despedido a multidão e subido para orar. E a Bíblia diz que isso aí já é na quarta vigília da noite. Os romanos dividiam a noite em 4 partes. A noite para o judeu e para o romano, ela começa às 6. Então, nos dias da Bíblia, vigília era um espaço de 3 horas. Então, de 3 às 6, a primeira vigília. De 6 às 9, a primeira vigília. Desculpa. De 9 às 12, a segunda vigília. De 12 às 3, a terceira vigília. E de 3 às 6 da manhã, a quarta vigília. Então, é mais ou menos nesta hora que Jesus vem. Jesus passou a noite orando e os discípulos remando. E aí, Jesus vem entre 3 da manhã e 6. Certo?
e passaram a noite. Eles já estão cansados de tanto remar. Eles já estão cansados, os braços estão cansados, eles estão achando que vão morrer. Quando eles veem, e aí Jesus diz: calma, tenham bom ânimo, o socorro chegou, sou eu. Porque eles imaginavam que estavam vendo um fantasma. E aí Pedro diz: se és tu, ele ainda está em dúvida. Então eu também quero andar por cima das águas. E aí Jesus disse: então venha. E aí quando ele andou, porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa de outra tradição religiosa, e ele disse: Jesus não pode ter vindo em carne. Jesus não podia ser um ser humano, ele era um espírito com aparência humana, que isso é uma coisa que já vem lá dos tempos antigos, sobre a cristologia. Então o que foi que aconteceu? Ele disse para aquele povo, ele disse: eu não sou um fantasma. Então aquele homem de tradição religiosa disse: pastor, a prova é que Jesus andou e Pedro não andou. Jesus era um espírito. Ele disse: o senhor não leu a Bíblia direito. Como de costume, a gente lê a Bíblia equivocadamente e depois diz o que ela não diz. Prega o que ela não ensina. Fala dela, mas não a conhece. E a Bíblia diz: e Pedro, descendo do barco, andava. E o verbo andar está no grego no que a gente chama de presente contínuo, a ideia de continuidade. É como o nosso gerúndio, nós poderíamos traduzir: e começou a andar, ou estava andando. Aí ele ficou assim, ele disse: mas eu nunca tinha atentado para essa parte. Eu disse: vocês não têm o costume de ler a Bíblia observando os detalhes. A gente lê a Bíblia por cima. A gente lê a Bíblia de qualquer jeito. Você já imaginou? Se um médico lesse a Bíblia, o livro de medicina assim? Se o advogado lesse o livro de direito assim? Mas o maior livro nós lemos de qualquer jeito, de forma irresponsável. Se observar os detalhes, o que o autor está realmente querendo dizer. Então o que acontece? Jesus diz: sou eu. Pedro vem, Pedro afunda, porque diz assim: e sentindo o vento forte. E sentindo o vento forte, começou a afundar. E gritou por socorro. Jesus estendeu a mão e o tirou. E aí, Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E aí, quando Jesus entrou no barco, o vento se acalmou. E aí, quais são as lições desse texto sobre o cristão diante do pânico? Qual é a atitude cristã diante do pânico, do medo, do imprevisível, daquilo que vem sem mandar aviso? A primeira lição que nós aprendemos é que o medo é algo comum a todas as pessoas. Que todos nós estamos sujeitos ao medo. E o que produz medo em nós, o que nos apavora? O desconhecido. Os discípulos estão com medo. A primeira lição que nós tiramos é que
o que produz medo em nós é o desconhecido. Se aquela fosse uma tempestade normal, como ele já tinha enfrentado tantas, era só mais uma. Tinha dado medo? Tinha, mas não tinha dado pavor. Mas aquela tempestade que veio sem avisar, essa trouxe um medo maior, porque eles agora estão diante do desconhecido, e quando se está diante daquilo com o qual nós não estamos capacitados para lidar, diante daquilo que nós não temos, o medo toma conta da vida. Então, o nosso medo vai se instalando, porque nós tememos o desconhecido. É por isso que há tanto medo nesta pandemia, porque não é algo conhecido. Porque não é algo vivenciado. Você vai ver que as pessoas não têm tanto medo da dengue, porque já foram se acostumando com a dengue, mas o coronavírus da Covid, e a gente está acostumado. Então, o que vem de repente, o desconhecido nos causa medo. Então saiba de uma coisa, que é normal ter medo do que não se conhece. E eu queria pedir, aqui estava, agora aqui voltou, e eu queria saber se aí também voltou. Que alguém me dê um retorno para saber se está chegando aí aos irmãos. Se está chegando aqui, estava travando, mas agora voltou. Aqui voltou, graças a Deus, aqui também. Então o que acontece? Não tenha medo de ter medo. Porque isso significa que você é um ser humano normal. Isso significa que você é um ser humano que tem limitações. Agora, o que a gente não pode fazer é deixar que o medo nos derrote. É deixar que o medo nos avassale. É deixar que o medo se assenhorie de nós. Então, o que acontece? Os discípulos começaram a remar. E a segunda lição que nós aprendemos é que o medo, ele vai aumentando e aumentando e aumentando. É que o medo não vem de uma vez. O medo, ele vem e ele vai sendo acalentado por nós, ele vai crescendo, 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 e nós precisamos saber como lidar e não deixar que ele seja dominante em nossas vidas. E nós precisamos não alimentá-lo, porque aí a gente não coloca outra coisa para ouvir, não coloca, a gente vai alimentando isso, essa bola de neve que vai crescendo, e chega um momento, meu amigo, que o grito é certo. Chega um momento onde nosso ser, nosso coração, nossa mente já não aguenta. E aí, essa é outra lição, é que o medo, ele começa de um tamanho, mas ele vai girando, ele vai transformando-se em uma bola de neve. E nós precisamos não permitir
que ele chegue tão longe. É por isso que Jesus vem rápido. É por isso que Jesus, ao invés de pegar um barco, sabe que naquela hora não dá para pegar barco. Sabe que naquela hora os discípulos precisam dele antes que o medo se torne algo que vai trazer catástrofe. Antes que eles resolvam pirar, porque o medo prolongado faz a gente fazer besteira. Eles podiam muito bem pular no mar, se entregar às ondas. E aí Jesus vem, porque quando eu falei existe um medo fóbico, e esse precisa ser tratado. Se você tem medo de algo que não faz sentido, se você tem medo e não consegue controlar esse medo, se o medo é maior que você, isso é sinal, é sintoma de que você tem problemas psicológicos, e problemas psicológicos afligem crentes. O grande problema no meio da cristandade é achar que tudo é do diabo. Eu e você somos seres psicológicos, somos seres que vivemos não mais no tempo da nossa avó, onde a gente morava geralmente em um sítio, onde a gente não tinha tanta informação nem pressão, onde você plantava o alimento no quintal e pegava uma galinha, um porco, um carneiro e fazia a festa. Eu cresci num lugar assim, onde pela manhã você saia colhendo os ovos das galinhas, onde você, quando estava com fome, eu saía com meu avô para a gente pescar ali no Rio Cocó, perto do Iguatemi. Então a gente tinha geralmente peixe fresco, a gente tinha frango, a gente tinha... Meu avô tinha muitas galinhas, ovos à vontade. Nós não vivemos mais naquele tempo. Naquele tempo já existiam pessoas com problemas, mas não eram problemas como os que nós temos hoje, de você ter medo até de sair porque pode ser assaltado, pode um dia você ouvir lockdown. O que é isso? Se a pessoa não entende sair de casa, imagine lockdown. Então, nós estamos numa outra situação, meu irmão. Nós não estamos no século passado, nós estamos em outra situação, onde a criança desde pequena é obrigada a saber muito, a ser a primeira do colégio, onde as crianças não têm mais nem tempo para brincar. Daqui uns dias eu acho que a criança vai da maternidade direto para a escola, porque cada dia elas estão começando mais cedo, cada dia elas estão tendo menos tempo para ser criança, e mais exigências de adulto. Então o que acontece? O medo fóbico é preciso ser tratado. Eu vou lhe dizer uma coisa, não acredite em gente que diz que é demônio. Vá se tratar. Se você tem doença psicológica, procure o psiquiatra. Pastor, é médico de louco? Não. É médico de cabeça. É porque um homem chamado Sigmund Freud, ele descobriu que ele passava medicamento para os seus pacientes, e muitas vezes o medicamento que era o correto para os sintomas não fazia efeito. E aí ele resolveu começar, ele parou e disse: por que não faz efeito? Por que essa pessoa continua com medo, se já era para ter perdido o medo? E aí ele começou a fazer uma coisa chamada anamnese, fazer um histórico da vida da pessoa, saber como era a vida da pessoa, o que ela passou, o que aconteceu. E aí ele descobriu, nem toda doença é orgânica, tem doença psicológica, tem doença que é o que se chama hoje na medicina de psicossomática, psique, mente, soma, corpo.
é uma doença da mente que afeta o corpo. Então tem um monte de gente com doença, com palpitação no coração, com o coração acelerado, com a pressão alta, que não tem nada de pressão alta, que não tem nada no coração, mas que está abalada na mente. Está precisando fazer um tratamento. Mas é como eu digo, nós reduzimos tudo à igreja. A pessoa pergunta, eu quero um psiquiatra crente. Que ele passe uns comprimidos, assim, umas folhas da Bíblia rasgada para eu tomar de vez em quando, um chá do Salmo 91. O Salmo 91. Não tem gente que prefere acreditar que é diabo, aí vai para essas igrejas para descarrego. Então, meu irmão, aprenda e saiba de uma coisa, que existem limites na nossa mente. Que assim como o meu corpo e o seu, a terceira lição é que a minha mente e a sua têm limites. Terceira lição desse texto. A minha mente e a sua têm limites. Nós não temos uma super mente, uma super psique. Nós temos uma mente que tem limites, que aguenta pressões, mas chega o momento que mais. O Dr. Fábio, psiquiatra, me ensinou numa das aulas que tudo que for demais é prejudicial e danoso. E ele escreveu na lousa um D e um mais. E há momentos na vida em que nós vamos, se chama de somatização, a gente vai juntando, é uma notícia ruim, e tem gente que é especialista em catar notícia ruim. E ainda passa as horas do meio-dia assistindo aqueles programas que é sangue puro. Aí depois vai, certo? Depois vai para Deus dizer assim, Deus, eu queria que eu não entendo porque que eu estou com medo. Ora, se você passa o dia assistindo esses programas policiais, no meio-dia, onde o fulano entrou na casa do Beltrano que matou o cicrano. Esses programas alarmistas que dizem, ó, morreu, e que só fazem conta de multiplicar. Você vê que era lá em Wuhan a pandemia, depois foi uma febre lá na Itália, depois passou para a Espanha. Eu conversei com um amigo meu ontem que está lá, e ele disse, pastor, aqui as coisas já estão se acalmando, nós já estamos começando a querer voltar à rotina. E ele disse, essa situação que está aí no Brasil, nós já passamos. Aqui a gente já passou. Então eu quero dizer uma coisa, sua cabeça e a minha tem limites. Então nós temos que alimentar nossa mente, não só de medo, não só de tempestade, não só de vento forte. Porque vai chegar um dia, meu amigo, que você não vai conseguir abarcar tudo isso dentro da mente. Vai chegar um dia onde surta. E aí muita gente não entende por que surta. Porque vai guardando medo. E vai tendo medo de quem não devia. Vai tendo medo de procurar um tratamento. Porque imagina que Deus cura. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus trabalha de duas maneiras. De muitas, mas diretamente de duas maneiras. Ele trabalha diretamente
ele cura diretamente, ele faz milagre diretamente, ele arranca doença psicológica diretamente. Ou ele resolve agir por meio de seres humanos, criados à sua imagem, que tiveram a coragem de estudar para aliviar a minha dor e a sua. Eu já vi todo tipo de cura no meu ministério. Até hoje só não vi ainda ressurreição. E tem uma que eu tenho dúvida, porque um menino chegou puxando a minha roupa na hora da pregação e disse: papai está morrendo. E eu queria que o senhor orasse por ele, e a gente orou, e no outro dia eu soube do testemunho que o homem ficou bom na hora. Então eu já vi cego enxergar, paralítico andar, demônio correr, assim, de muito. Sair que a pessoa fica cansada. Então eu creio em milagres, mas eu creio que Deus opera também por meio da medicina. E aí eu faço o seguinte: quando eu estou doente ou alguém dos meus, eu oro. Se Deus quis usar diretamente, então Ele vai curar. Se eu percebo que após a oração as coisas continuam do mesmo jeito e o tempo passa, então, meu amigo, é medicação. Então eu vou ao médico. Por que que eu vou ficar sofrendo em casa? Tem um monte de gente em pânico, tem um monte de gente adoecida, tem um monte de gente que não precisava estar assim, sofrendo, gemendo, lutando, remando, sem conseguir vencer a tempestade, porque não teve a coragem. Alguém inculcou na cabeça dele que psiquiatra e psicólogo era do cão. E tem um monte de gente precisando de uma medicação para ajudar. E eu quero dizer para você que se você já orou, se você já pediu, se você já se consagrou, mas o problema não foi embora. Se você já remou à vontade contra esse problema, você já se ajoelhou, já orou a Bíblia, e ele passa mais volta, ele passa mais volta, então se trate, meu irmão. Então se trate, minha irmã, porque eu tenho visto muita gente que me procura sofrendo, gemendo, chorando, e aqueles que escutaram o conselho estão dizendo: pastor, hoje eu estou bem. Havia um rapaz que trabalhava comigo, eu era o chefe dele, e ele disse: pastor, não aguentar mais o sinal, 4 horas da tarde dava vontade de pular o portão, e eu estava em tempo de endoidar, eu passava sinal com o carro, e ele um dia foi lá no culto, saiu na carreira. E eu disse: tenha calma, não é demônio não, porque aí você vai para a igreja, o pessoal ainda diz assim: é demônio. Aí pronto. Aí pode preparar a camisa de força. O pastor, e tem demônio? Tem. Existe, já expulsa um bocado. Tem deles que dizem assim: vixe, lá vem ele. Então o que acontece? Se você remou e não deu certo, então busque ajuda. Busca ajuda. E aí, muitas vezes a minha mente e a sua, o que nós dissemos? Ela estoura, porque ela tem limites. Então o que fazer diante disso? Alimente sua mente. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Alimente sua mente com coisas boas. Dê umas boas gargalhadas. Por isso que, se você me conhecer, vai ver que eu sou muito brincalhão. Se você me conhecer como os meus alunos, eu digo assim: herege. Eu digo para eles: olha, rapaz, eu amo assim.
Às vezes eu chego para uma irmã e eu digo, olha como você é inteligente, e eu fico balançando o pé. Então, de vez em quando, eu fico mexendo com um deles. Por quê? Porque nós precisamos de graça na vida, nós precisamos de algo para sorrir, meu irmão. Porque tem gente que acha que ser crente é assim, né? Esse que ele está todo tempo chupando o dente, está todo tempo de cara amarrada, não dá um sorriso. A vida dele se restringe a culto, templo, casa, trabalho, culto. Aí chega na igreja, o líder da igreja dele dá a ele 1000 tarefas. Foi Deus. Ele diz, pastor, hoje eu estou na portaria. E quem me botou lá foi Deus. Onde é que você descobriu essa história de portaria? Onde é que você abriu esse versículo em que Deus te deu o dom da porta? Numa correria, a gente já está cansado, já está no limite. E aí o que acontece? Você vai lá e recebe um monte de cargo e diz, glória a Deus. Eu cheguei numa igreja que tinha mais cargo do que crente. Eu fui pastorear uma igreja em começo, em implantação, e tinha 6 crentes, e a mulher chegou para mim e disse, pastor, eu tenho aqui esse cargo, esse cargo, esse cargo, e eu fui contando. E eu disse, irmã, tem 7 cargos. A irmã tem 7 cargos. E assim, tem gente que já tem problema, e ele não sabe dizer, não, pastor, está demais. Eu tenho que trabalhar para Deus, sim. Ele tem medo. O Deus que ele fez é uma caricatura. Ele tem medo, ele acha, se eu negligenciar, se eu não ficar em pé todo no trabalho, se eu não ficar em pé na porta, Deus vai me pegar lá na esquina. Estou dizendo para você se rebelar? Não. Estou dizendo para você ter coragem de dizer para o seu líder que você passou o dia trabalhando. Há pessoas que eu convivo que passam o dia no trabalho, vão para uma faculdade de teologia e depois vem um desocupado e liga, e eu já ouvi e vi isso, pessoas ligando e dizendo, vamos subir o monte? E a pessoa assim já dormindo em pé, diz, meu irmão, eu passei o dia trabalhando, estou saindo da aula. Aí eu ouço do lado de lá, porque está no Viva Voz, e a pessoa diz assim, a pessoa diz, mas você nunca leu na Bíblia, levantai e andai, que não será aqui o vosso descanso? Aí a pessoa, e aí, pastor? Eu digo, vai, depois eu vou te visitar lá no hospital, no HSMM, que é o Hospital de Saúde Mental de Messejana. Porque o texto levantar e andar, porque não será aqui o vosso descanso, é porque Israel estava em desobediência a Deus, e o profeta diz, olha, vocês pensam que Josué deu descanso? Josué não deu descanso a vocês, não. Vocês estão tudo descansados aí, pois podem se levantar, pegar, arruma mala, como diz aquela música, arruma malaê, que a rural vai viajar, arruma malaê, que a rural vai viajar, e o profeta disse, vocês vão ser levados pela Assíria. Então, vosso descanso. Muita gente pensa, não, irmão, ali o texto, o nosso descanso não é aqui, que aqui se mata, que aqui a gente não tem limite. Eu e você temos limite físico e limite mental. Meu irmão, não é brincadeira, uma mãe que passa o dia todinho ouvindo choro, menino que cai, que tem que cuidar de marido, são as heroínas, e o pessoal ainda botou o nome de heroína, né? São valorosas, são pessoas abençoadas, são pessoas tementes a Deus. Então eu quero lhe dizer,
Aí, qual é a nossa próxima lição? Então saiba, sua mente, seu físico tem limite. E nós precisamos contrabalancear. Nós precisamos encher a nossa mente de coisas boas. Nós precisamos dar umas boas gargalhadas. Nós precisamos sorrir para a vida, que ela sorri de volta. Nós precisamos assistir uma boa comédia, desde que seja saudável, salutar. Nós precisamos conversar e conversar com alegria, conversar com leveza, certo? Nós precisamos... Tem gente que não relaxa nunca. Quantas vezes os irmãos estão na aula, estão assim meio para baixo, eu digo, maluco, doido, meu irmão, cara, que é o tizio das garras da patrulha. Eu digo, doido, meu irmão, cara, o nego chega no meio da rua, a situação tá difícil, a gente vai fazer uma parada, maluco, doido. Aí agora ninguém sai mais de casa. E quando a pessoa sai de casa, doido, maluco, o corona chega primeiro e pega, o que vai ser da gente? Vamos morrer de fome. Aí eu digo assim, vamos ser crente, meu irmão, maluco, doido. Vamos para a igreja, porque essa vida de ladrão não dá mais não. Com esse tal de corona, ele sempre chega primeiro, meu irmão, doido. Aí o pessoal fica tudo brincando, sorrindo. Porque a gente acha que ser crente é viver num eterno sisundos. Boa noite. A paz. A paz. Deu a paz do Senhor para um não crente aí. Desculpe. Tomou a paz. É, gente que não sorri, gente que quando prega assim, a gente diz, que negócio é esse que entrou aí, o que foi que aconteceu? Ah, é verdade! Eu tinha um aluno que era gaiato, ele disse, pastor, quando eu não era conhecedor da teologia, e eu não sabia a importância da palavra, eu dizia, aleluia! Eu dizia, glória! Mesmo sem ter ouvido a palavra, sem ter sido transformado. E ele disse, hoje, quando eu ouvi a palavra, estive estudando aqui com o Senhor, hoje, quando uma pessoa chega lá na igreja e começa com enrolação, contando história, tentando cantar música de fogo para ver se mexe com as emoções, eu não me aguento e eu digo, prega a palavra! Tem gente que precisa assim de leveza. Hoje eu quero levar leveza ao seu coração. Hoje eu quero que você leve a vida com responsabilidade. Mas responsabilidade não significa perder a serenidade, perder a leveza, perder a paz. Você pode ser feliz, pode ser brincalhão. E também, se você é introvertido, não é obrigado a querer sair por aí brincando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que a mente da gente tem limites. Limites e não botar algo para contrabalancear, se a gente não leva. Se a gente isso, se a gente não inventar alguma coisa para fazer dentro de casa. Aqui eu e a Cecília, a gente tem aprendido até fazer outras coisas. Minha mulher cozinha muito bem. E nós temos aprendido a fazer coisas no YouTube, tem um monte de coisa lá, pudim, sobremesa, certo? Eu aprendi a fazer carne na panela assada, só com cebola. Pastor, por que você está contando isso? O senhor parou de pregar? Não, meu. O grande problema é esse. É que a gente muitas vezes se atém à letra do texto e não ao significado do texto.
é que esses discípulos aqui só estavam de olho na tempestade, não sabiam que tinha limite. Jesus sabia, por isso Jesus veio. E aí agora, quando eles já estão com medo da tempestade, lá vem Jesus sobre as águas. Aí pronto, eles pensam que a coisa piorou. Porque tem horas que o medo chega numa fase onde o nosso coração está tão fragilizado que a gente perde a noção, que a gente começa a ver coisas, que a gente começa a imaginar coisas e que a gente começa a ver fantasma em tudo que é lugar. Tem gente que frequenta a igreja e vê demônio em tudo que é lugar. Vê demônio. Não pode virar assim. Meu irmão, se você virou assim, você vai ver um vulto. Porque nós temos visão assim, e a visão periférica, lateral, a gente tem até certo sentido. Quando você vira assim de uma vez, você vai ver um vulto, meu filho. Mas não seja doido, não enlouqueça, não surte, você não está vendo demônio. Não tem nenhum demônio, não precisa estar amarrando os demônios. Você precisa ter um pouco de noção, de amor, de gente que te oriente, de gente que possa dizer assim, olha rapaz, como Jesus veio, e aí ele começou a ver um fantasma, e Jesus chega e diz, acalme-se, tenha um bom ânimo, sou eu. Qual é a outra lição? É que Jesus diz o seguinte, é que só Jesus pode nos tirar do pânico. É que a presença bendita de Jesus acalma a alma. É que a presença de Jesus Cristo vem no meio do medo, no meio da dor, no meio do pânico. E Jesus é esse que traz paz para a alma. Porque ele sabe que o medo avassala nossas vidas. Porque ele sabe que nós estamos extrapolando os nossos limites. E aí ele vem, ele diz, aquiete-se. E ele vem e diz, aquiete a alma. E ele vem e diz, aquiete essa cabecinha. E ele vem e diz, aquiete esse coração, porque eu estou ouvindo daqui o bater dele. Ele está fora do compasso, ele está acelerado. E aí, Jesus não vem, o que eu acho maravilhoso, Jesus é tremendo. Jesus não vem e não dá um grito. Jesus não vem em cima de uma onda. Surfando, não, tem alguns que dizem que Jesus surfou. E aí Jesus vem, mas vem de leve, Jesus pega leve com eles. Então quer te dizer, se você vê uma pessoa atribulada, já estressada, já enfermada na mente, vai com calma, fala suave. Não vai dizer assim, eu te repreendo, espírito do medo, demônio do inferno. A pessoa já estava apavorada, você colocou mais pavor, você quer matá-la. Chegue para ela e fale baixo, porque quem está assustado, meu irmão, tem medo até de sussurro. Chegue e diga, Jesus te ama. Chega e traga calma e diga assim, aquietai-vos, sou eu.
É Jesus que traz calma para a alma. É Jesus que diz, vocês remaram a noite toda, turma. Vocês passaram a noite em claro. Olha, meu irmão, você passa a noite sem dormir, passa a noite trabalhando, você passa o dia estafante, à noite você ainda não dorme. E aí como é que você quer ficar, meu amigo? E aí Jesus chega e diz assim, aquiete-se. E no outro texto paralelo, o autor diz assim, eles esqueceram que Jesus tinha multiplicado os pães. E muitas vezes a gente está correndo porque a gente acha que nós temos que dar para Jesus, que nós temos que ganhar o mundo, que se nós pararmos, o reino de Deus vai sofrer. E se nós não trabalharmos na vida, vai tudo dar errado, a gente vai passar fome. Aí o texto lá de Marcos diz assim, e eles esqueceram que Jesus tinha multiplicado o pão. Quantas vezes a gente esquece que Jesus supre as nossas necessidades. Por isso ele pode dizer, calma. Por isso ele pode dizer, aquietem-se, sou eu. Aí Pedro diz assim, se és tu. Porque, meu irmão, quando a gente está com medo, a gente duvida. A gente duvida. Quando a gente está com medo, meu irmão, quando a gente tem medo, a gente está com medo e a gente duvida. A gente tem medo até de pessoas debaixo de um lençol fazendo Quando você está normal, você sabe. Mas quando você não está normal e basta alguém chegar e chegar assim perto do teu ombro e dizer, oi, já deu um susto terrível. Tem gente que tem passo de ladrão, que chega e você nem vê. E aí diz assim, oi. É para matar do coração. A pessoa já está para lá de Bagdá. A mente já se estressou. E aí o que acontece? Pedro disse, se és tu, então eu quero andar também. Então eu quero experimentar. Porque quando Jesus vem, ele tira os nossos olhos das tempestades. Um dos grandes problemas do medo é que nós estamos focados demais. A outra lição, que nós estamos focados demais nas tribulações da vida e focados de menos em Jesus. Vou dizer de novo, a outra lição é que nós estamos vendo muito o noticiário e pouco a Bíblia. É que nós estamos muito o que ocupa, o que toma lugar no nosso coração é o que o medo diz, é o que o pânico diz, é o que a mídia diz. Mas quando você desfoca, você tira isso do foco e você começa a olhar para Cristo Jesus, dizendo, aquiete, meu filho. Então você agora não está mais preocupado com a tempestade, você está preocupado em andar com Ele, em fazer o que Ele fez, em experienciar experiências novas. Assim como a tempestade era nova, Jesus chega agora com algo novo, andar sobre as águas, não é para qualquer um. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, que já tentou tudo, que gosta de experiências radicais. Eu quero contar para você, eu quero falar para você que já usou drogas, ou talvez está usando, que toma alucinógeno, que fica muito doido, que já tentou tudo, mas que de repente isso passa. E quando isso passa, ou você toma uma nova dose, ou você entra numa depressão terrível, um vazio se instala, um medo.
um pânico toma conta de você, eu quero dizer uma coisa, eu te apresento Jesus Cristo que vem em meio à tua tempestade e diz: aquietai-vos, sou eu. E ele diz: eu te chamo para uma experiência nova. Você gosta de adrenalina, você gosta de radical, de esportes radicais, você gosta de vida diferente, você quer adrenalina, você quer sentir prazer, mas não um prazer que custe a sua vida, não um prazer que destrua seu corpo, não um prazer que destrua sua mente, não um prazer que enlouqueça você, não um prazer que dure 24 horas, não um prazer que dure uma semana, não um prazer que dure uma hora, mas que destrua o resto da tua vida. Você quer um prazer, você quer sentir adrenalina, você quer caminhar sobre as águas. Você quer alegria, você quer ser cheio do Espírito Santo. O grande problema é que nós somos pentecostais, mas nós não buscamos mais ser cheios do Espírito Santo. A gente falou língua uma vez e acha que isso é o suficiente para sempre. E Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E no grego está no presente contínuo, continuem sendo cheios. Nós estamos precisando dizer a Deus assim: Senhor, enche minha alma, enche meu coração, enche a minha vida. Encha o meu ser da tua presença gloriosa. E aí Pedro vai. E Pedro está super feliz, mas aí ele sente o vento. Ele tira Jesus do foco e olha para o vento, e aí ele começa a afundar. Mas aí ele diz: socorro, mestre. E Jesus estende imediatamente as mãos. Eu quero dizer para você uma coisa maravilhosa em Jesus, é que Jesus não espera que eu e você não afundemos. Ele não espera que a gente enfrente o vento e diga assim: olha como eu sou forte agora. E depois que eu conheci o Senhor Jesus, agora não há vento que me derrube, não. Jesus sabe das nossas fragilidades e sabe que se o vento apertar e ele não estiver por perto, a gente afunda. Mas o maravilhoso é que eu posso contar com ele, que ele está por perto. Que a mão dele é grande o suficiente, que o braço dele é comprido o suficiente para me buscar, para me guindar dos afundamentos que as ondas da vida dão. E aí ele olha e diz: Pedro, você teve pouca fé. Você está precisando caminhar mais. Só essa fé que você tem não é suficiente. Você fez uma prova e tirou aí um 5. E nós estamos precisando aumentar a média. Então você vai caminhar comigo, nós vamos ter outras experiências, eu vou ensinar você. E nós vamos caminhar juntos e você vai aprender. Quando eu for embora, você vai lá na casa de uma menina chamada Dorcas e você vai curvar o joelho, orar e mandar a menina ressuscitar. A penúltima lição de hoje, que nós tiramos desse texto, é que nós não devemos nos acostumar e nos contentar, melhor dizendo, com a fé que nós temos. É que tem gente que acha que ser crente é assim: aceitei a Jesus, está tudo resolvido, então não precisa mais mudar nada. Eu agora aderi à fé, eu sou cristão. Mas, irmão, cristão é alguém que nasceu de novo, é alguém criança, é alguém que tem fé hoje e amanhã pode não ter, ou amanhã pode mudar. É alguém que vai sendo lapidado, transformado, forjado. Até ninguém nasce na fé dizendo assim: olha, levanta defunto. A gente nasce no cristianismo e aí vem os vendavais da vida e afogam a gente. E aí a gente aprende a confiar no braço estendido do mestre. E aí a gente vai caminhando com ele, ele vai nutrindo a nossa fé, e ele vai alimentando a nossa fé, e aí a gente vai o medo vai ficando menor,
Na verdade, o medo continua do mesmo jeito, mas a fé é porque o medo é a ausência da fé. É porque os dois não podem andar juntos. É porque quando o medo entra pela porta, é porque a fé já pulou pela janela. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a fé entra pela porta, o medo pula pela janela. Então Jesus vai nos ensinando a ter fé. Ninguém nasce com uma fé gigante. Essa fé vai crescendo, passo a passo, vai sendo lapidada, forjada. A gente às vezes cai, a gente às vezes perde, mas aí a gente vai aprendendo a confiar, a crer. E isso é fruto de uma caminhada com Cristo. O grande problema é que nós estamos caminhando com a denominação. A denominação é bênção. Eu não sou daqueles que são revoltados com igreja, com denominação. Tem um monte de gente que surtou porque foi decepcionado pela denominação, porque a igreja instituída, organizada, não foi lá com ele tão boa. Ou porque as pessoas só pensavam em dinheiro, ou por N fatores, as pessoas... Eu não sou. Eu gosto de denominação, eu prego em denominação, eu trabalho para uma denominação e eu sou pastor-presidente de uma denominação. Mas o que eu estou lhe dizendo é que ser cristão não é simplesmente fazer o que uma denominação manda. Andar pisando no quadrado. Ser cristão é comungar com Cristo. E aí a última lição. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, a última lição, certo? Desta nossa reflexão de hoje é a seguinte: que há momentos em que a gente precisa estar em um lugar seguro. Eles sabiam, para Jesus era muito fácil, para Jesus tanto faz a água como o chão firme de madeira de uma embarcação. Mas eu gostaria de lembrar aos senhores, senhoras, senhoritas, madame, mademoiselle, eu queria lembrar-lhes que nós não somos Jesus Cristo. Não temos a estatura da sua fé. Não temos a divindade na nossa natureza. E que para Jesus tanto faz a água no meio da tormenta, quanto a segurança do barco. Deus abençoe, irmã Lilsa. Quanto tempo, quanta saudade. A senhora é uma bênção de Deus e nós amamos muito. Eu não vejo o dia de chegar perto da minha irmã tão querida e poder dar-lhe um abraço caloroso, fraterno. Deus abençoe. Eu estou com muita saudade de vocês e desses irmãos novos que a gente tem conhecido aqui pelas lives e poder dar um abraço forte e dizer: meu irmão, seja bem-vindo. Então, eu e você precisamos de segurança. Eu e você precisamos de chão firme para poder caminhar, para poder andar, para poder crescer, para poder amadurecer. Aí Jesus, sabendo disso, ele pega Pedro. Ele não diz: levanta, vamos dar mais uns passos. Ele não diz: próxima lição é levantar da água, não. Jesus compreende que para Pedro aquele dia já foi o suficiente. E agora o que Pedro precisa é de segurança. E que daqui a outros dias nós vamos ter outras experiências. Então Jesus é o professor que sabe até onde pode ensinar.
Então a grande lição é que nós precisamos de estabilidade, de segurança. Então Jesus hoje quer dizer para mim e para você, e diz, olha, não vá além da sua fé. Não vá além dos seus limites. Se a tribulação está grande, se a onda está enorme, se a ventania está tremenda, se está além das suas forças, aquiete-se. Não enfrente uma luta que você não pode vencer sozinho. Não queira fazer algo que você não tem forças para fazer. Saiba que hoje você não tem, mas amanhã você terá. E aí Jesus diz, volte para a sua zona de segurança, porque a aula não terminou. E hoje Jesus diz para mim e para você, olha, cada dia eu ensino um pouco. Eu tenho paciência. Hoje você já deu alguns passos. Parabéns. Certo? E aí Jesus diz, Pedro, a fé ainda está pequena. Mas ele não disse, olha, rapaz, porque a fé está pequena, você está reprovado, não vai mais andar comigo, está fora. Não. Esse mesmo Pedro vai negar Jesus. Jesus é paciente. E quando Jesus ressuscita, vai lá e diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu sei que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E eu quero terminar essa live dizendo, você ama Jesus? Porque coisa mais importante para a gente vencer não só o medo, não só o pânico, é um amor incondicional a Cristo. Porque se ele olha para mim e para você e ele percebe que nós o amamos, ele sabe que para nos tornar fortes, maduros, fervorosos, ele tem uma vida inteira. Então, se você o ama, saiba que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Que com o tempo você não vai relaxar, mas você vai andar com ele. E o que é impossível hoje, amanhã se tornará possível. E que o que você não consegue hoje, amanhã você conseguirá. E que o crente que você não é hoje, amanhã você será. E saiba de uma coisa, o importante é que você o ama. O importante é que o braço vai estar estendido. O importante é que muitas vezes a gente vai sentir o vento. A gente sente medo. Mas aí Jesus vem em socorro e a gente confunde Jesus com coisa de outro mundo. A gente confunde aquele que tira o medo com aquele que faz medo. Mas é para mostrar a suficiência de Cristo e a insuficiência nossa, e a nossa total dependência. Que basta Jesus mandar a gente sozinho no barco, que o problema, porque gente só é sinal de medo. Porque gente sem Jesus é sinal de vida atribulada. Porque Jesus perto é sinal de ensino, é sinal de transformação. Porque nós vamos terminar assim. Jesus não sabia daquela tempestade, porque aquela tempestade foi imprevisível para os discípulos. Mas Jesus sabia. Por que ele passou a noite orando lá? Porque ele queria ensinar os seus discípulos que eles são seres humanos, que eles têm medo, que eles ainda não estavam preparados para andar sobre o mar, que não tinham a fé que eles imaginavam que tinham. Que Pedro ainda vai negar Jesus pensando que não negaria. Que eles estão na infância da fé e que a caminhada é longa e que aquilo ali era só uma aula. E a vida, irmãos, todo dia tem uma aula. E todo dia nós aprendemos.
Todo dia Jesus nos convida, sai do barco. Dá uma caminhada. Afundou, volta para o barco. E aí ele convida, ele vai nos transformando, vai nos lapidando dia a dia. Mas o certo é, você ama Jesus? Então tenha certeza que você vai chegar lá. Creia nele. Não desista. Vá em frente. Que Deus abençoe. Segue aí a página. À noite nós temos aulas, 20 horas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.